bom dia agora é para ele, João Magalhães, jornalista e editor de política do Jornal Dia. Bom dia para você, João. Bom dia, Nájila Fernandes. Bom dia para o telespectador. Bom dia, Nilson. Bom, você acompanhou agora o vídeo anterior, essa medida da suspensão dos precatórios devidos pelo Estado é uma medida favorável nesse momento, mas que eu acho que precisa continuar sendo fiscalizado para que realmente essa dívida ela possa ser paga. Com certeza, até porque ela é o tipo de dívida que tanto é importante para quem está pagando, quanto é importante também, obviamente, para quem vai receber. Essa decisão do desembargador Sebastião Ribeiro Martins, ela vai permitir que nesse primeiro semestre o Estado deixe de pagar cerca de 60 milhões de reais em precatórios. É uma economia boa, tendo em vista que é um recurso que agora, como o Estado alegou, pode utilizar na saúde, não só na estruturação, mas também pagamento de pessoal, enfim, essas despesas que surgiram agora por conta da pandemia e durante todo o ano, né, obviamente, a partir do segundo semestre, quando a gente passar esse momento, o Estado vai poder, então, retornar esse tipo de pagamento. É um valor bastante considerável, né, Nájila? 60 milhões, sem dúvida nenhuma, é uma economia que, com esse tipo de despesa, sem dúvida nenhuma, pode ser aplicado aí na saúde, dando mais condições do Estado ofertar um bom atendimento à população. Já que a gente está falando em recursos estaduais, o deputado Gustavo Neiva continua aguardando retorno positivo do governador Wellington Dias sobre o pedido de adiamento da implementação da reforma estadual. Nós, da bancada de oposição, apresentamos ontem, na sessão plenária da Assembleia Legislativa, um requerimento solicitando do governo o adiamento por pelo menos 90 dias da implementação da reforma da Previdência Estadual. Porque entendemos que nesse momento de dificuldades temos que pelo menos minimizar as consequências dessas medidas gravosas e prejudiciais aos nossos servidores. Queremos aqui agradecer o apoio decisivo que recebemos da bancada do PP e do MDB, que contrariaram a orientação do líder do governo, que queria rejeitar esse requerimento. E com este apoio decisivo, conseguimos aprová-los. Agora, apelamos para a sensibilidade do senhor governador, para que ele possa acatar este requerimento. A palavra está com o senhor, governador. Bom, João, mas sobre esse assunto de implementação da reforma da Previdência Estadual, o governador Wellington Dias já tinha se manifestado de forma negativa, não? Alegando principalmente a questão de que o Estado também precisa desse recurso, porque há um déficit significativo na Previdência. Mas agora, diante da formalização desse requerimento, o que o Estado tem pensado? Encaminhar e receber, obviamente, esse requerimento, já que foi aprovado na Assembleia Legislativa, encaminhar a equipe econômica, que é aquela lá formada pelos secretários de administração, de fazenda, enfim, e um documento formal, né, que em base à decisão tomada pelo governador Wellington Dias. Então, pelo que a gente tem acompanhado, dificilmente ela deve ser implementada, exatamente por conta dessas dificuldades que o Estado atravessa do ponto de vista financeiro. A reforma da Previdência aprovada no ano passado, ela vamos dizer assim, amarga, mas o Estado diz que ela é amarga exatamente porque é uma medida que é necessária. É claro que o benefício para o servidor aposentado, para o pensionista, ele é importante, porque, principalmente nesse momento em que os gastos com saúde acabam aumentando, esse tipo de redução em seu salário ataca principalmente esse segmento da população que normalmente precisa recorrer mais a medicamentos, tendo em vista a própria questão, né, da idade, da faixa etária, enfim. Então, agora, o governo do Estado vai receber esse documento, encaminhar para a equipe econômica, que vai avaliar e formalizar ali um documento técnico para que o governador embase sua decisão. Mas, pelo que a gente tem acompanhado, dificilmente o Estado tenha condições de acatar, né, o pedido que vem aí nesse requerimento. Olha, inclusive já a gente vai falar dessa questão ainda de recursos, porque foi aprovado no Senado esse socorro, né, tão esperado para os estados e municípios. Mas antes, João, vamos falar um pouquinho da Câmara Municipal de Teresina, porque ontem foi acirrado.
Ontem, no retorno ao plenário da Câmara Municipal aqui da capital, a vereadora Graça Amorim, que é do Progressistas, contestou a formação da Comissão Especial da Câmara de Vereadores para fiscalizar as ações da Prefeitura de Teresina no enfrentamento à Covid-19. A gente tem um trechinho da fala dela ontem durante a sessão. Fiz um requerimento nesta casa, colegas vereadores, por conta da sessão passada virtual de um requerimento para criar uma comissão de fiscalização. Eu queria dizer a vocês que eu não tenho nenhum temor de que a Prefeitura possa estar aqui prestando conta ou mesmo a comissão. Mas eu me indispus, senhor presidente, não foi tão somente pela criação da comissão. E Vossa Excelência proveu do provimento a parte do meu recurso, mas não apreciou a outra parte. Eu solicitei que constasse como voto contrário, até porque encaminhei nesse sentido. E naquele momento, a votação e o sistema, ou da nossa casa, ou daqui, ou o microfone desligado, porque os meus estavam todos ativos lá na minha casa. Eu estava no computador e estava em 2 celulares. E ninguém ouvia a minha voz. E eu encaminhei contrário, e de forma assim muito rápida, sem que ninguém nem ouvisse. Eu tenho certeza que vários vereadores tiveram a mesma sensação que eu. O requerimento foi aprovado, e eu concordo. Não estou pedindo a nulidade, mas Vossa Excelência disse que não vai anular. Bom, João, quando ela fala dessa questão dos microfones que estavam todos ligados, quando ainda a sessão era feita de forma virtual, ela se sentiu o quê? Deixada de lado? Ela achou que estavam se ouvindo ela, mas inventaram ali, acharam uma desculpa no momento? A fala dela deixa transparecer isso, mas a versão oficial desses problemas técnicos que a tecnologia proporciona, e realmente fez com que, nesse caso, o voto dela não fosse computado na discussão. Já em relação ao mérito, né, vamos dizer assim, da questão, é aquela velha história. A oposição criou essa comissão para apurar a forma como a Prefeitura vem gastando dinheiro no enfrentamento da pandemia, e ela, a vereadora Graça Amorim, como líder do prefeito, entende que a Câmara já tem assento no comitê, portanto não haveria aí necessidade da criação de mais essa comissão especial. Então é aquela história, a gente espera que a transparência e que a própria aplicação não sejam levadas a um palanque político eleitoral, e que a Câmara Municipal, independentemente de já ter assento no comitê ou criar uma nova comissão, que ela faça seu papel de forma bastante impessoal, fiscalizando a aplicação desses recursos. Até porque, Nájila, não precisa estar numa comissão, não precisa estar no comitê para fiscalizar a aplicação desses recursos. Afinal de contas, o papel do vereador já é exatamente esse, de fiscalizar o executivo e cobrar aí melhorias para a população. Então, independentemente de integrar essas comissões, que cada parlamentar tenha aí a consciência de que o seu papel, nesse momento, também é fiscalizar e ter um olhar bastante atento na forma como esse dinheiro vem sendo aplicado, e que não faça disso uma plataforma político-eleitoral, não leve essa discussão para o palanque, afinal de contas, essas discussões só atrapalham nesse momento. Pois é, João, mas a vereadora Graça Amorim, ela teve resposta logo em seguida. Aí eu separei também um trechinho, porque o presidente da casa, o vereador Jeová Alencar, ele explicou o processo de formação da comissão para a vereadora. Vereadora Graça, eu digo a Vossa Excelência, o artigo é muito claro. As comissões especiais serão criadas por ato administrativo do presidente, mediante solicitação da mesa ou de qualquer vereador, sendo esta deliberada. Foi solicitada pelo vereador Lázaro, foi deliberada. O que está na imprensa foi que me perguntaram quem poderia fazer parte. Eu disse, o MDB pode ser eu, pode ser o vereador Joaquim, vai indicar um. O vereador Lázaro, proponente, já faz parte. Cada partido ou cada bloco partidário poderá indicar um. E aí sim se forma, através de um ato administrativo, a comissão. Depois de indicar os nomes, não precisa ser deliberado. Seguiremos o rito normal, 90 dias, relatório, para apresentar relatório e tudo. E aí, João, essa explicação foi didática ou precisa de mais detalhes? Bastante didática, o vereador mostrando aí
que apenas cumpriu o protocolo, o regimento da casa. Agora, independentemente de ter cumprido ou não, a gente infelizmente observa a politização desse discurso, aparentemente muito mais por parte da vereadora Graça Amorim. Ela, como líder do prefeito, obviamente tem que ter ali uma espécie de controle sobre a base. Parece que ela não gostou muito da forma como a comissão foi criada, inclusive contou aí com a aprovação de alguns parlamentares que integram aí a base do prefeito Firmino Filho, o próprio vereador Dr. Lázaro, né, que se prontificou em ser o presidente dessa comissão, ele que integra assim, a base do prefeito Firmino Filho, embora tenha aí uma certa independência. Então, parece que essas questões realmente influenciaram aí nessa postura da vereadora Graça Amorim em não gostar muito da forma como essa comissão foi criada. Olha, João, o Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei complementar que prevê repasse de 60 bilhões a estados e municípios e também Distrito Federal. E aprovou o congelamento de salário de servidores públicos durante a pandemia de Covid-19, com as exceções incluídas pelos parlamentares. E aí o senador Ciro Nogueira, ele fala sobre o assunto. Acabamos de aprovar no Senado Federal mais um projeto muito importante na luta contra a pandemia do coronavírus. A proposta garante um grande volume de recursos para socorrer nossos estados e municípios e também para cuidar da saúde da nossa população. Também conseguimos garantir que os professores e os profissionais de saúde e segurança pública não tenham seus salários congelados. Essa foi uma luta dos progressistas aqui no Congresso e eu fico muito feliz de termos conseguido aprovar essa mudança. Esses são os profissionais fundamentais para que o país esteja se dedicando muito a cuidar dos brasileiros. Não seria justo que fossem penalizados em seus salários. Bom, vamos lá por partes, João. Primeiro a questão dos 60 bilhões. Um montante, claro que todo mundo sabe que talvez não seja o suficiente, mas é sim um grande socorro para os estados no país que nesse momento enfrentam dívidas em vários sentidos, inclusive muitos gastos por conta da Covid-19. Foi um acerto, né, essa aprovação, sem dúvida. Eu acho que não tinha muita contestação em relação ao assunto. Não. Tanto é que essa parte lá na Câmara dos Deputados nem foi alterada, né? Queriam alterar ainda os critérios de como esse dinheiro ia ser dividido entre os estados, mas os senadores até rejeitaram, então a proposta vai seguir aquela original que a gente até comentou aqui no Janela Política ontem. É um dinheiro que obviamente chega num bom momento. Aqui no Piauí, por exemplo, serão cerca de 504 milhões de reais, sendo 103 que devem ser destinados exclusivamente à saúde para o combate à pandemia. Os outros 400 milhões de reais é o dinheiro que vai entrar nos cofres do Estado exatamente para compensar a perda de arrecadação que o Estado vai ter durante esse período, né? A gente sabe, a gente está vendo as atividades econômicas paralisadas, consequentemente isso faz com que o Estado arrecade menos com ICMS e com outros tributos também. Então, para compensar essa queda de arrecadação é que o Estado vai receber esse dinheiro aí, que o nome é bem claro, né? Um pacote de socorro ao Estado, socorro aos estados e municípios. O secretário estadual de Fazenda, Rafael Fonteles, disse que não é o suficiente, mas é um valor muito importante. Afinal de contas, ele praticamente coloca a arrecadação do Estado no mesmo patamar que foi o ano passado, ou seja, com um determinado tipo de controle, é possível, sim, com esse dinheiro, a gente ultrapassar essa pandemia de forma bastante, vamos dizer assim, confortável, sem enfrentar grandes problemas como o atraso salarial, entre outras questões. Então, do ponto de vista do valor, isso realmente não sofreu alteração, esse ponto realmente é muito importante. O outro ponto agora, que a gente João, pode de destacar... onde esses 60 bilhões estão sendo tirados? Porque a gente imagina que o país não tem dinheiro de sobra, pelo menos não nesse momento. Ele deve e de que forma ele seria reposto? Esse recurso ele vai vir da União, o governo federal vai ter que tirar ele do orçamento, nem que seja aumentando a sua dívida. Com certeza, aquele déficit que já era previsto para o governo federal ter durante esse ano, ele vai ser aumentado ainda mais. Então, é uma conta que realmente vai para a União pagar. Esse dinheiro vai sair do bolso da União. Por isso, inclusive, que teve aquele revés lá com
o governo federal, na pessoa do ministro da Economia, Paulo Guedes, que queria um pacote com menos recursos. Afinal de contas, os estados vão receber, os municípios vão receber, a União vai pagar, mas para isso ela vai aumentar o seu endividamento, ela vai ter que fazer mais dívidas para poder repassar esse dinheiro para os municípios e para os estados. João, e a Justiça em plena pandemia não para. Olha, nesta quarta-feira, a 8ª turma do TRF da 4ª Região manteve a condenação do ex-presidente Lula a 17 anos no caso do sítio de Atibaia. Os desembargadores não acataram os embargos de declaração apresentados pela defesa e negaram todos os recursos. Isso significa exatamente o que, João, na prática? Olha, com a decisão do TRF4, da 4ª Região, né, que fica lá na região sul do país, lá em Porto Alegre, o processo chega no mesmo patamar daquele anterior, né, do caso Triplex, em que o presidente chegou a ser preso. Ele já foi julgado em primeira instância, teve essa condenação, que foi até maior, né, 17 anos, no caso do Triplex tinha sido 12 anos, recorreu agora à segunda instância e a decisão foi completamente mantida na sua integralidade. Os desembargadores não optaram nem por aumentar, nem por reduzir, muito menos por anular a decisão de primeira instância. Então, dessa forma, o presidente se torna aí condenado em segunda instância em mais um processo, que, a depender do que pode ocorrer aí nos próximos dias, nos próximos meses, enfim, ele pode sim retornar à prisão. Acredito que por conta dessa pandemia, por conta de muitas outras questões, talvez ele não tenha uma prisão decretada, mas o certo é que essa segunda condenação em segunda instância deixa, do ponto de vista jurídico, o ex-presidente Lula em maus lençóis, e a gente transformando isso para o lado político, realmente dificulta ainda mais qualquer possibilidade dele vir realmente a concorrer um processo eleitoral. Afinal de contas, é mais uma condenação por corrupção, agora envolvendo, né, a construção desse sítio por parte de uma empreiteira, que envolve também vários outros crimes, como lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, enfim. Então, deixa a situação do ex-presidente ainda mais complicada também do ponto de vista jurídico eleitoral. Só para completar, João, os advogados de Lula solicitaram suspensão do julgamento virtual com base no depoimento do ex-ministro Sérgio Moro no último sábado, dia 2. A defesa alegou que a oitiva de Moro era um novo acontecimento relacionado ao processo de suspeição do ex-juiz da Lava Jato, que aguarda julgamento no STF. Ou seja, em tempos de pandemia, é mais uma demonstração de que, de forma presencial ou virtual, a Justiça continua trabalhando. Com certeza, e tem que continuar assim, afinal de contas, são muitos processos que não podem ser paralisados. A pandemia, obviamente, ela é uma preocupação geral, mas, vamos dizer assim, a atuação da Justiça precisa continuar, até porque existe já essas ferramentas de tecnologia que proporcionam condições aos magistrados, às defesas, ao Ministério Público trabalhar e quanto mais celeridade ter qualquer tipo de processo, a gente diminui as dúvidas, né, da população. Esse processo se arrastar por anos e anos, essa morosidade toda só prejudica também a sociedade. Afinal de contas, se há um processo no âmbito da justiça, que ele seja concluído, obviamente respeitando aí todos os direitos do Estado democrático, a questão da ampla defesa, né, do direito ao contraditório, enfim, todas essas etapas processuais, o rito processual precisa ser respeitado. Mas, quanto mais dados, julgamentos, sem dúvida nenhuma, mais pontos positivos para a Justiça. Bom, para a gente fechar nossa janela política, eu vou trazer novamente um assunto aqui da nossa realidade, mais especificamente da nossa capital. Mas aí eu faço até aqui uma retrospectiva. Anunciamos aqui no Bom Dia News que o estado do Maranhão foi o primeiro estado, por ordem judicial, a decretar lockdown, bloqueio total, na região metropolitana de São Luís. Logo em seguida, o estado do Pará fez a mesma coisa, lockdown.
Ontem foi anunciado que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, também determinou lockdown, só que de forma parcial. Talvez uma maneira de observar durante uma semana, alguns dias, como é que a população se comporta em relação à orientação e até determinação de isolamento social para poder talvez tomar uma medida mais radical. E ontem a mídia piauiense divulgou, porque o prefeito Firmino Filho, prefeito de Teresina, citou a possibilidade, a gente sabe que ninguém quer isso, nem os piauienses, nem a população e nem os gestores, mas foi citada assim essa possibilidade de um lockdown aqui no Piauí. Você acredita realmente nessa possibilidade, João? Olha, Nádia, o prefeito fez questão de observar e falar da possibilidade porque ele demonstrou até uma certa chateação, vamos dizer assim, com baixo índice de isolamento social. Exato. O baixo índice de isolamento social nos últimos dias chegou à casa dos 39%, que é um índice muito pequeno, e no cenário em que a gente observa o crescimento gradual do número de casos no Piauí, realmente o prefeito está correto em falar nessa possibilidade, lembrando, como você ressaltou há alguns minutos atrás, o lockdown é uma prerrogativa do governo do estado ou do poder judiciário. Mas é claro que a fala do prefeito tem muita influência nesse cenário, afinal de contas, um lockdown no município, a prefeitura teria que contribuir para que isso ocorresse. Então, a possibilidade, sim, mas ela é ainda remota. O que a gente espera é que a população tenha ainda mais consciência de que o momento não é normal. As pessoas devem evitar sair de casa. As pessoas só devem sair de casa para o extremamente necessário. Essa taxa de isolamento na casa dos 30%, ela é terrível, principalmente nesse momento em que só em um dia foram registrados no Piauí mais 100 novos casos da doença, um recorde nesse número. E é muita ingenuidade também das pessoas acreditarem que esses são os números reais. Afinal de contas, aos assintomáticos. Os testes são feitos naquelas pessoas que procuram as unidades de saúde porque estão sentindo algum sintoma. Então, se a pessoa não está sentindo nada, ela não vai procurar um teste, mas ela pode estar contaminada e ser um assintomático, o que oferece risco às pessoas que convivem com ela, e que têm contato com ela. Então, há uma possibilidade, sim, desse lockdown. A gente também está numa situação assim meio ruim, porque nós estamos entre o Ceará e o Maranhão, como você observou, estados que encontram uma situação bem pior que a nossa, uma taxa de ocupação de leitos bem pior que a nossa, o Ceará com um sistema de saúde praticamente colapso na capital. Então, causa essa possibilidade, aumenta essa possibilidade de lockdown. Mas, refletindo, a gente espera que realmente a população tenha consciência do seu papel em contribuir com esse isolamento e a gente não tenha aí que recorrer a esse tipo de medida que é muito drástica, Você obrigar as pessoas a permanecer em casa, fazendo com que elas saiam apenas em caso de urgência, é uma medida que, sem dúvida nenhuma, nenhum gestor quer e pode prejudicar vários setores, inclusive os próprios comércios que estão atuando, as atividades essenciais, podem ser prejudicados também numa medida como essa. Então vamos cobrar aí que a população tenha mais consciência do momento em que a gente vive e contribua para um isolamento social mais efetivo. Eu acabei de lembrar que já tem mais uma carreata programada para hoje aqui na capital às 4 horas, João. Mais uma reivindicação dos empresários e comerciantes para a retomada das atividades econômicas em Teresina, no estado do Piauí. Enfim, a gente fica aqui na torcida mais um dia por dias melhores. João, muito obrigado. Um ótimo dia para você. Bom dia, Nájila. Até amanhã. Até amanhã, João. Hora de fechar a nossa janela política.